Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos por aqui. Espero que vocês se encontrem, espero que vocês aprendam e aproveitem todo o conteúdo que eu vou colocar aqui, tá? Eu sou a Melina, professora, mãe, esposa, artesã e mais um monte de coisa. E eu espero poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos e obrigada por estar aqui. Bora lá pro vídeo? Então, para confeccionar nossa bolsinha multiuso, nós vamos precisar de um recorte de 31 por 17 do tecido principal, a mesma medida do tecido de forro, um conjunto de botões de pressão número 12 e o molde, que é um molde gratuito, num padrão que eu criei, que se encontra disponível lá no meu canal de moldes gratuitos no Instagram, e todos os meus seguidores têm acesso. Então, o molde ele está em PDF, prontinho para impressão assim. E eu utilizei um molde para cortar esse pedacinho aqui de nylon acoplado. Você pode utilizar outro estruturador de sua preferência, mas que não seja muito espesso, que não seja muito grosso. A gente precisa de um estruturador mais fino para essa peça. Então, nós temos nylon acoplado, tecido principal, forro e botões de pressão. Bora começar? Eu vou começar estruturando o meu nylon acoplado no tecido principal. Eu vou sobrepor. Eu gosto de colocar essa parte aqui do nylon nas costas do tecido, porque aí quando for a frente da peça, aqui fica um aspecto mais liso. Eu prefiro assim, mas você pode fazer conforme achar melhor. Então, eu vou sobrepor aqui e passar uma costura por toda a volta. Quem utiliza cola spray também pode utilizar, mas eu não utilizo. Então, para essa peça, vou sobrepor aqui e só passar uma costura por toda a volta. Depois que nós estruturarmos nosso tecido, ele vai ficar assim, um nylon acoplado, e a gente vai colocar a frente do tecido com frente do tecido de forro e vai passar uma costura com o pé de máquina. A minha máquina é uma máquina industrial, mas você pode fazer tranquilamente na sua máquina doméstica. Então, aqui eu vou passar uma costura começando aqui e vou costurar por toda a volta. Vou vir até aqui e eu vou deixar esse vão aqui aberto, porque é por onde nós iremos desvirar a nossa peça. Então, começo aqui, costura toda a volta com pé de máquina até aqui. Vamos deixar esse vão para desvirar a nossa peça. Então, bora costurar. Depois de costurada, a nossa peça vai ficar assim. Refilei todo o excesso de tecido, com exceção da nossa abertura, porque esse tecido que está sobrando aqui vai facilitar na hora de nós fazermos o acabamento. Nessas entradinhas aqui, de uma curva para outra, nós vamos fazer um corte, que vai facilitar a nossa dobra, porém, a gente vai chegar pertinho da linha, tem que tomar muito cuidado para não cortar a linha de costura, porque aí você danifica a sua peça. Então, vamos fazer esse picote nos 4 lados aqui, ó, nas 4 curvinhas, junção das curvinhas, as 4 junções, e vamos utilizar a tesoura de picote para poder cortar em todas as voltas da nossa curva. Isso vai também facilitar o nosso acabamento. Se você não tiver tesoura de picote, pode utilizar a tesoura comum e ir fazendo isso no contorno de toda a sua peça.
Depois de picotar, vai ficar assim. Aqui, a nossa abertura, eu não picotei, senão nós vamos ter pouca margem de tecido para fazer o acabamento. Então, eu picotei toda a volta, exceto aqui. Então, vamos desvirar nossa peça por essa abertura que nós deixamos. Depois de desvirar nossa peça, então, ficou assim. Aqui é a abertura que nós deixamos. E o que que nós vamos fazer agora? Alinhar esse tecido aqui da abertura, fazendo o formato da curva, igual nós costuramos do outro lado ali. Então, a gente precisa deixar redondinho aqui, igual quando nós costuramos aqui. Só que a gente vai fazer isso já alinhando aqui as partes que a gente vai costurar. Então, a gente coloca o tecido de forro de frente pra gente. Então, coloca aí de frente pra você. E essa parte aqui, ó, a gente vai colocar pra cima e utilizar clips para ir prendendo aqui ao lado e alinhando a peça. Conforme a gente for alinhando aqui, a gente consegue ajeitar esse cantinho que nós deixamos aberto para poder fechar a nossa peça. Então, aqui, ó, tudo alinhadinho, tudo ajeitado, colocamos aqui para dentro e acertamos o cantinho que a gente deixou aberto. Então, fechamos, vamos fechar aqui a nossa abertura, prendemos aqui, clipamos. E a costura vai ser feita assim. Dessa extremidade, começa aqui com o retrocesso. Toda costura, gente, começando com o retrocesso, para segurança de não descosturar a sua peça, de não desfazer o seu acabamento. Então, a gente começa com o retrocesso, passa uma costura, essa costura não é de pé de máquina, é costura na beiradinha, por toda a volta até chegar aqui. Essa parte do fundo a gente não costura. Então, a gente começa com retrocesso, faz essa volta até chegar aqui. Costurinha na beiradinha, não é costura de pé de máquina. Costura feita. Então, nossa pecinha tá assim, ó. Nossa bolsinha multiuso. A costura por toda a volta. E agora é hora de nós aplicarmos o nosso botão de pressão. Então, a gente aplica aqui em cima a primeira parte e utiliza essa abinha para nós colocarmos a parte de baixo do botão. Então, a gente alinha a parte de baixo pela parte de cima que a gente colocar. Aproveitei e vim dar uma dica. Eu estou utilizando aqui gabardine, é um gabardine lá da Dois Limões. Aproveita o nosso cupom de desconto, nosso cupom é MEL. Então, garante 10% de desconto para vocês lá no site da Dois Limões. O gabardine, ele é um tecido sensível, que às vezes acaba puxando fio. Então, tudo que você vai utilizar no gabardine, seja tesoura, seja lâmina, alfinete, agulha, descosturador, todo precisa estar muito bem afiado, amoladinho, porque senão vai puxar fio. E na hora de nós furarmos aqui, para que não ocorra o risco de puxar fio, eu deixo separado um descosturador, esse daqui já é antiguinho, que eu esquento a ponta dele aqui com o isqueiro
e faço a furação no meu gabardine, para não correr o risco de desfiar. Então, eu pego aqui o meu isqueiro, esquento bastante aqui a pontinha, e na hora que eu for fazer o furo, ele vai derreter, né, essa partezinha da furação e não vai puxar o meu fio. Então, eu venho aqui, ó. Olha só. Derreteu, fez o furinho, a marcação do meu botão e nenhum fio puxado. E eu vou colocar o meu botãozinho aqui e repetir esse processo na parte de baixo. E assim fica pronta a nossa bolsinha multiuso. Você pode colocar moeda, nota, pendrive, fone de ouvido, várias miudezas, várias fofurinhas que cabem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir o nosso canal aqui no YouTube. Deixe um comentário. Bora fazer esse canal bombar. E se você quiser adquirir, ter acesso a um molde totalmente gratuito, você pode entrar lá no nosso Instagram, seguir o nosso perfil, @melosba, e ter acesso ao nosso canal de transmissão. No nosso canal de transmissão, um canal de molde gratuitos, e você tem acesso a mais de 50 moldes prontinhos para impressão, tá? Siga nosso perfil no Instagram, siga nosso canal aqui no YouTube e aproveite essa e outras lindezas que eu preparei para vocês. Beijo, até o próximo vídeo.